Boa tarde aí, Rubens. Boa tarde a todo o pessoal da imprensa. Hoje cheguei em Juazeiro hoje de madrugada. A gente está desde o ano passado já trabalhando em cima do estadual de 2018, né? Mais a parte administrativa, como a gente falou desde o início, organizando a casa um pouco do lado de fora, e agora chegou o momento de a gente começar a trabalhar a parte de campo. E eu já estive em São Paulo lá acompanhando o próprio Fortaleza na Taça São Paulo, acompanhei todos os jogos e alguns jogos da Série A2, A3 do Paulista. Não só eu, mas como o restante do pessoal da comissão técnica, né? Que é o Bruno, que também é o nosso preparador físico que teve com a gente ano passado. Foi um dos primeiros a acertar o retorno dele para o Icasa. Falando primeiramente, a minha prioridade, né, foi a comissão técnica. Eu tinha a obrigação de já chegar aqui com isso definido. E eu acho que uns 4, 5 dias atrás eu consegui finalizar isso aí. Hoje eu vou passar aí a parte da comissão técnica, que ainda falta, a gente ainda tem um déficit do massagista ainda, que ainda a gente não finalizou, mas já tem o treinador, preparador físico, preparador de goleiro e o próprio treinador. O treinador do Icasa eu fechei com o Eric, que é um treinador de São Paulo, começou nas categorias de base do Paulínia, onde eu participei da construção daquele clube, né, que hoje infelizmente não existe mais. Mas ele iniciou a carreira dele lá e trabalhou na Ponte Preta, no Rio Branco de Americana, no Novo Horizontino. No 17, no 20, auxiliado profissional, e ainda bem conseguimos finalizar com ele. O preparador físico vai ser o Paulo, que já estava aqui também, teve na Taça São Paulo com o time do Timon, né? Conversei com ele antes da viagem e finalizando a viagem lá, a gente entrou em contato e conseguiu também finalizar com o Paulo, que é um baita de um profissional. E a gente também conseguiu finalizar com ele. O preparador de goleiro é o Bruno, um cara sensacional, esteve comigo aqui na Fares Lopes. É um cara que tem uma visão até de jogo, para ser só o treinador de goleiro, muito boa. Então, a gente conversou. Foi um cara que me ajudou aqui demais e fico feliz também de ter contactado ele, e ele prontamente não titubeou e aceitou o convite para esse projeto novo do Icasa. E a questão dos jogadores, eu acho que a maioria dos jogadores que eu tenho para passar, eles já são conhecidos da torcida, e é uma base que a gente já teve de muito bom grado do ano passado, e com muito esforço aí de alguns até, né, a gente conseguiu finalizar aí pelo menos dos jogadores que estavam aqui o ano passado, que a gente tinha o interesse que voltasse. Todos eles prontamente aceitaram e a gente conseguiu aí finalizar com, acho que até no meio da semana passada eu ainda estava em conversação com 2 ou 3, tinha o Gabriel, que era zagueiro, que era empréstimo do Guarani, consegui o reempréstimo dele. Então, é o Matheus goleiro, o Lucas, que acabou, né, o campeonato jogando, foi uma grata surpresa. Vamos trabalhar muito o Lucas, o Matheus, que são 2 jogadores jovens e que eu tenho certeza que com o trabalho do Bruno agora, de um prazo um pouquinho mais longo, a gente consiga aí ter 2 goleiros de alto nível daqui para frente. E o Leandro é um goleiro do Duque de Caxias, que ele está vindo até para brigar aí pela titularidade. Vamos ver como é que ele está fisicamente. O Duque de Caxias, como a maioria dos clubes do Brasil, não estavam pagando salário. E ele se afastou antes do término do campeonato. Aí eu tenho o Marquinho, que era o lateral direito, que foi o lateral direito nosso na Fares Lopes. O Castro, zagueiro, né, que a gente finalizou também. O Gabriel, né, o zagueiro do Guarani. O Luciano Dias
conversei com o Luciano me liberou o Gabriel, ele não vai ser aproveitado pelo Guarani na segunda divisão do Paulista, então ele me emprestaram novamente o Gabriel na parceria. O Jonathan, que eu acho que era o jogador mais esperado, né, Rubens? O Rian, que foi um jogador, um meia, que chegou aqui no final, mas deu para perceber que é um jogador de muita qualidade, bola parada muito boa. O Rian foi outro jogador que a gente conseguiu trazer de volta. O Diego, lateral esquerdo, né, que também foi titular. O Fábio, que a gente também foi um jogador que a princípio seria o lateral esquerdo titular, mas se machucou no início dos treinamentos e não conseguiu se firmar até o final, mas é um jogador que já teve na Série C pelo próprio Icasa. É um jogador que eu acho que vai ser importante. Tem o Neilson, que era um atacante do Atlético Paranaense, que teve aqui no Guarani de Juazeiro. Parece que teve uma passagem muito rápida aqui um atacante de beirada que inclusive na Fares Lopes eu até cheguei a conversar com ele, mas a gente não finalizou as conversas. Dessa vez a gente vai dar uma oportunidade dele estar vindo para cá. Tem esse aqui eu vou precisar dar uma olhada porque Issan é um camaronês, volante de 20 anos de idade, que teve aqui com o time dos Estados Unidos. É aquele volante monstro, que era o único jogador que, quando me ofereciam, era o único jogador que eu falei, não, esse jogador me interessa. Então é um jogador que já está finalizado com a gente também, se apresenta. E a gente tem algumas definições que estão, ao decorrer da semana, a gente já deve fechar mais alguns 3 ou 4 jogadores, essa é a intenção nossa. E a gente tem um plano, a nossa estratégica aí, a gente vai estar acompanhando agora os jogos aqui pela região, né? Com mais algumas situações de alguns jogadores que estão jogando, por isso eu não posso divulgar aqui, que a gente não sabe até onde vai, como vai ser e como vai terminar. Então a gente tem mais algumas outras situações que estão em andamento e alguns jogadores jogando, alguns estaduais. Então a minha prioridade foi a comissão técnica e aqueles jogadores que já estiveram com a gente na Fares Lopes, que foram muito bem. A gente manteve uma base e agora a intenção nossa, a gente agora fortalecer essa base que a gente tinha da Fares Lopes com alguns nomes que eu já tenho 100% finalizado. 99 eu tenho mais uns 4, mas enquanto não tiver realmente 100% finalizado, eu prefiro me resguardar e só passar quando tiver realmente a concretização do jogador, dando o aval de 100% da vinda dele para o Icasa. Não notei, mas contei aqui por alto, 11 jogadores você destacou aqui. 4 pessoal dali de trás, 2 zagueiros, o Gabriel Castro, lateral esquerdo, lateral direito, Marquinhos Diego, 4, 3 goleiros, 7, com o Jonathan, 8, né? O Camaronês, 9, com o Fábio Lima, 10 e o Rian, eu leio 12. Então 12, tudo bem. 12 já dá para ter uma certa ideia de um elenco. Agora o pessoal cascudo, né, Marco Aurélio, como se diz na gíria do futebol, você quer trazer quantos aí nessa linha, jogador para chegar, vestir a camisa, dizer essa daqui é minha e vamos completar o time? Eu acho que com certeza a gente tem que fazer um time muito mais forte do que foi na Fares Lopes. Eu tive uma dificuldade muito grande agora, Rubens, quanto à questão do Icasa, né? Quando você fala de uma situação do Icasa, hoje as pessoas veem um time que não paga salário em dia, né? Infelizmente, bate muito nisso aí. Um clube que tem muita dívida, né? Que é um clube que está na segunda divisão do Cearense, né? Então você sabe, jogador realmente de nível, né? Ele vai analisar para onde ele vai porque é o segmento da carreira dele. Então eles analisam e falam, nossa, segunda divisão do Cearense, né? Um time que tem a fama de ser mal pagador. Então, por isso, Rubens, a gente desde o início aqui tem falado que a parte administrativa conta muito. Por quê? Hoje, tem jogador que prefere ganhar 3 mil que receba do que ganhar 10 num time que fala que vai pagar e no final o rapaz é obrigado a ir para casa sem o leite da criança, né? Sem colocar o dinheiro dentro de casa porque o clube prometeu e não pagou.
Então eu sou muito taxativo nisso. O jogador tem que receber o mínimo que seja. Vamos fazer as coisas com o pé no chão ainda. O clube, o que eu quero que a torcida entenda, o clube está em uma reestruturação, né? A gente vai fazer o máximo para que a gente possa colocar o Icasa na primeira divisão, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar uma segunda divisão de cearense. Então, por todos esses pontos aí, às vezes fica complicado você trazer um jogador de um outro nível, né? Nem que eu tenha que me desdobrar, mas eu honro daquilo com que eu prometo. E eu só prometo com aquilo que eu posso cumprir. Então, por isso, se eu tiver que um dia ir embora do Icasa, já está indo embora do Icasa, pode ter certeza que os jogadores e essas ações trabalhistas no Icasa, pelo menos por parte da JM, não vai ter. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? E por isso o pé no chão. E teve um jogador também que eu esqueci de falar nessa lista, que é o Matheus, né? Um volante, quase um meia, né? Que foi um jogador que também foi surpreendente para a gente, né? Inclusive para mim, que inclusive está sendo sondado por alguns clubes lá de São Paulo, né? E é o que eu falei, eu acho que o Icasa tem uma coisa que é muito forte, a sua torcida e a paixão que essa torcida tem. E os próprios jogadores viram isso e a maioria voltou por causa realmente dessa torcida que realmente é o diferencial desse clube. Ismar Bezerra, Rádio Verde Vale, comandos esportivos. Marcos, a equipe do Icasa, você já relacionou aí alguns atletas que vão participar na equipe nesse ano de 2018, alguns inclusive que participaram do campeonato de 2017, tanto na Fares Lopes como também na segunda divisão. Além desses jogadores, você falou que tem algumas surpresas, mas qual será a data de apresentação do Icasa para este ano de 2018 e quais são os patrocínios que já estão fechados com a equipe do Icasa? Então, a questão dos patrocinadores, essa parte administrativa, até eu acho que fica mais por cargo da Alexandra, do Jorge, o pessoal mais dessa área, que eu estou até um pouco fora. O meu foco basicamente, é a parte de estruturação da base, do profissional, na parte de treinador, de comissão técnica e jogadores. Essa parte de patrocínio eu até estou um pouquinho por fora, mas eu sei que está sendo feito um trabalho muito pesado em cima do marketing. E pelo pouco da conversa que eu tive com a Alexandra e com a Cíntia, que é a menina de marketing que fica em São Paulo, né? Está sendo muito bem aceito pelos empresários de Juazeiro, né? Tem a questão vou falar um pouquinho aqui, né, Alexandra? Tem a questão da nossa parceria com o pessoal de Fortaleza também, que isso aí está trazendo alguns frutos, mediante aos empresários também, porque é interesse deles que o Icasa esteja não só em Juazeiro, mas também num centro grande na capital, que é Fortaleza. E essa parte é mais com a Alexandra. E a questão dos jogadores, são jogadores que estão em atividade, que estão jogando os estaduais, né? Lógico, vamos acompanhar aqui também. A gente está fazendo uma viagem hoje para Fortaleza. A gente tem alguns detalhes lá para resolver, quanto até a parceria e quanto à visualização de alguns jogos da primeira divisão que está acontecendo lá nesse final de semana. Então vamos começar a acompanhar e vamos colocar tudo em contato do treinador, que agora também o Eric fique ciente de tudo, todo jogador, toda a situação que tenha para completar o elenco de casa até o campeonato. E a apresentação, a princípio, dia 15 de fevereiro é a apresentação dos jogadores contratados, tá? Essa é a data de apresentação do Icasa. Gostaria de voltar um pouquinho com relação ao treinador, né? O comandante técnico. Eric Martins. Isso, 38 anos. Ele teve... ele não teve, eu acho que nenhum acesso. Ele trabalhou no acesso do Paulínia, que na verdade eu também estava como jogador. Ele já fazia parte da comissão técnica. Na verdade, estava como preparador de goleiro. Ele começou como preparador de goleiro, né? Lá do Paulínia. E depois ele foi para o Grêmio Novo Horizontino, que está na primeira divisão. Ele que ajudou a reestruturar todo o Novo Horizontino.
Ele é um cara que ele é muito estudado, inclusive na parte de clube formador, de gestão de categoria de base, montar todo o programa de categoria de base. Ele é expert nisso. Então é um cara que também, além disso, vai ajudar a gente muito na base aqui nessa situação. Ele é palestrante junto com o auxiliar do Fernando Diniz, né, que eles começaram junto no Paulínia, com esse projeto que eles montaram no Novo Horizontino. Então eles foram nesse processo. O Novo Horizontino estava na A3 do Paulista quando eles pegaram lá, e hoje o Novo Horizontino tem uma base muito forte, né, e tem um profissional muito forte que hoje está na série A1 do Paulista, que é a primeira divisão do Paulista. Como atleta, ele defendeu quais clubes? Na verdade, como atleta, eu não sei nem se ele jogou. Ele foi goleiro, eu sei que ele foi goleiro e jogou profissionalmente. Eu só não me recordo do time porque eu acho que ele não teve... É a primeira vez, é um mercado que ele está abrindo, né? É um cara que é muito estudioso, muito inteligente. O treinamento dele eu pude acompanhar várias vezes, tirei várias informações, inclusive na Ponte Preta, né? Falaram que em termos de base é um dos melhores nomes que tem hoje no interior de São Paulo. Então, por isso, a gente optou pelo Eric, porque eu conheço ele nessa parte tática e de estruturação também da base, que é uma coisa que o Icasa vai precisar bastante.